Olá, primeiro ano da Copec, tudo bem? Eu espero que vocês estejam aí, todos bem, sobrevivendo todo esse caos que a gente está passando, né? Não tá fácil para vocês ficarem em casa, não tá fácil pra gente, e a gente tenta fazer aí o que a gente puder, né? Pra sanar as nossas condições de trabalho aí. Meninos, eu peço que vocês peguem o capítulo 4, eu vou dar andamento essa semana com a matéria, tá? Esse capítulo 4, ele vai falar de um gênero extremamente importante, que é o gênero da notícia, né? A notícia, ela é um gênero bastante cobrado em vestibulares que não são muito convencionais. O que eu chamo de vestibulares não convencionais? Os vestibulares que não cobram a dissertação argumentativa, tá? Na verdade, ela sempre cai também como questão. Já faz, eu acho que um ano retrasado na VUNESP, caiu uma questão basicamente essa. Quais eram as características de uma notícia, por exemplo. Então, é um gênero que a gente tem que dar uma atenção um pouco maior, tá? Primeiramente, é um gênero de texto que nos permite estar bem informados, ok? Se a gente fosse falar o que é uma notícia, é isso aí, é um gênero de texto que nos informa diariamente, tá? Com relação à linguagem dessa notícia, nós temos aí quais são as características dessa linguagem? A objetividade. O que eu quero dizer com objetividade? O autor de uma notícia, ele não faz muito rodeio para ficar relatando algo, tá? O que ele tem que dizer, ele diz de forma breve, de forma concisa, de forma rápida. Nunca numa linguagem figurada, tá? Então, o leitor da notícia, ele nunca pode ficar em dúvida sobre o que o autor quis dizer, o que o autor escreveu, tá? Então, é por isso que a linguagem ela tem que ser objetiva, direta. As palavras com sentido do dicionário, sentido denotativo, palavras que não precisam de ser interpretadas em momento nenhum, tá? Linguagem formal. Isso não quer dizer que a gente tenha que fazer uma linguagem mais preciosa. O que seria uma linguagem preciosa? A linguagem preciosa é aquela que rebuscada, com palavras difíceis. Lembrando que quem é o leitor dessa notícia é o público em geral, tá? Se é o público em geral, a gente não pode tecer aí uma linguagem difícil, tá? Porque tem gente de tudo quanto é jeito, gente que tem acesso à escola, tem gente que não tem. Então, é uma preocupação com a formalidade, ou seja, não podemos escrever nós, nem a gente, ok? Não pode escrever gíria, porém, eu preciso me ater a não fazer algo com uma linguagem difícil, para ela ser acessível a todo mundo, tá? Terceira pessoa, isso é importante, meninos, porque na verdade não pode parecer em momento nenhum como que eu posso dizer, o que o autor pensa a respeito daquilo. Vamos imaginar uma notícia a respeito de um atentado terrorista, tá? Em momento nenhum o autor dessa notícia ele tem que falar assim, é com muita tristeza que a gente vai relatar os fatos acontecidos no último dia tal, tal, tal. Isso não pode acontecer, ok? Então, terceira pessoa sempre, ok? O autor ele é neutro, imparcial, é o que eu falei para vocês. Então, construções como felizmente, infelizmente, o uso de adjetivos que deixam transparecer aí essa questão do próprio autor, a opinião do próprio autor, eles têm que ser totalmente execrados, não podem ser utilizados, ok? E aí eu peço para que vocês abram nos exercícios. Vamos fazer o exercício 1 hoje, tá? Nós temos aí uma página, a primeira página de um jornal. Esse jornal é datado de 1817, do Correio Brasiliense. É um jornal que existe até hoje, meninos, lá em Brasília, tá? Por isso, Brasiliense. E o outro, uma capa de jornal um pouco mais atual, né? Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele pede para que a gente trace aí quais as diferenças visuais, inclusive, entre as duas capas, né? A gente percebe o quê? Tô resumindo tudo para vocês, depois se surgir dúvida é só me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Na capa mais nova, na mais atual, nós temos a presença de imagens, né? O texto ele é formatado em colunas, isso também é uma característica atual, tá? Há notas com a manchete de outras reportagens, o que facilita pra gente na hora de olhar o jornal.
né? Ah, eu quero ler tal manchete, tá lá a página, tal reportagem, tá lá a página, é só eu visualizar mais tarde, dentro do jornal. No antigo, a gente percebe que não tem a presença de imagem, né? Há um uso de uma formalidade extremamente, palavras difíceis. Por quê, gente? Porque o jornal, em 1817, ele não era acessível a todo mundo. Ele só era acessível a uma comunidade muito mais letrada, tá? Então, não tem necessidade, tá? Justamente por isso, não tinha necessidade de ter uma linguagem mais acessível. Ao passo que o jornal mais antigo, o mais recente, ele tem essa linguagem mais acessível, tá? A gente percebe também, ele está escrito, né, de uma maneira extremamente convencional, não está em colunas, não há manchetes, então a gente não sabe, por exemplo, quais são as outras matérias que estão presentes nesse jornal, tá? Depois nós temos a questão 2, né? Respondendo à questão 2. É um jornal de 1817, uma linguagem extremamente formal para a época, ok? Que outros acontecimentos que a gente pode abstrair disso aí? Também, assim como hoje, o jornal ele trazia preocupações com questões econômicas, tá? E o governo era monárquico, não é? Até então cita o príncipe regente, ok? A questão 3, o que eles têm em comum, né? Ambas as notícias apresentam um caráter imediatista. O que é isso, um caráter imediatista, tá? Ou seja, são coisas que estão acontecendo no momento ou no máximo no dia anterior. Ninguém lê uma notícia para saber do que aconteceu há 3 meses. Ou ninguém lê uma notícia, por exemplo, de uma semana atrás, tá? Então, os dois, eles têm caráter totalmente imediatista de informação. Os assuntos, eles são extremamente atuais para a época, ok? Agora o exercício 4, né? Ele tá falando pra gente pensar aí se os jornais impressos, eles desaparecerão ou não. O uso do jornal impresso, ele é cada vez mais... tá cada vez mais desaparecendo, né? Geralmente pessoas mais velhas é que têm o hábito da leitura do jornal impresso. O meu pai, por exemplo, né? Ele gosta de ler o jornal impresso, tá? Mas eu acho, não sei se desaparecer totalmente, mas cada vez mais ele vai ser menos usado. E isso embute uma série de questões, né? Há profissões que estão desaparecendo, por exemplo, a do jornaleiro que entrega, né? Dentro do próprio jornal, da gráfica. Então, várias pessoas que trabalhavam ali no âmbito do jornal estão ficando, de certa forma, desempregadas, né? Então é isso que eu queria para a aula de hoje, tá, meninos? Eu peço que vocês, com essas observações que eu fiz, que vocês complementem aí os exercícios de 1 a 4, ok? Boa semana, bons estudos.